Olá, boa noite. Mais um Em Pauta no Ar, com as realizações de 2017 do Governo do Estado do Espírito Santo e as perspectivas para 2018. Hoje o nosso assunto é comunicação pública de qualidade. A minha entrevistada é a Superintendente Estadual de Comunicação Social, Andréa Lopes. Superintendente, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os telespectadores. Superintendente, quando a gente fala em comunicação pública, a gente imagina algo partidário. E a gente tem percebido que o que a gente está produzindo aqui no Espírito Santo, com a Superintendência de Comunicação, vai ao contrário disso, né? Nós assumimos em 2015 com o objetivo de fazer um trabalho diferente, que era fazer uma comunicação pública voltada com caráter educativo e envolvendo as pessoas. Lógico que nós também temos campanhas de prestação de contas, porque as pessoas precisam saber como o dinheiro público é aplicado, né? Que políticas públicas estão sendo desenvolvidas com os recursos pagos, com os impostos das pessoas. Mas a grande maioria das nossas campanhas tem caráter educativo e eu digo até que tem um caráter de movimento, sabe, Bruno? Eu acredito que as campanhas, elas não vêm e passam, elas podem ter um caráter até mesmo de política pública. Eu citaria um exemplo que eu acho que é o nosso trabalho mais marcante, talvez até desses 3 anos, que é a campanha de combate à violência contra a mulher, que é uma causa que o governo do Estado abraçou, não é uma propaganda de governo, é uma causa de Estado para tentar pregar a cultura da paz, espalhar esse conceito de sociedade da paz, de tolerância e de conseguir, de alguma forma, mudando o comportamento das pessoas, reverter esses índices de violência. Essa campanha de violência contra a mulher, ela tem algo especial que eu queria que você de casa acompanhasse e aí a gente continua a conversa. Desde o início, percebi que era um pouco agressivo. A nossa relação sempre foi de posse. Eu tinha que viver só para ele. Comecei a estudar e aos 43 anos, passei no vestibular. Mas ele passou a me bater. Ele sentia prazer em me chutar, em me ver sangrar. Me arrastou pelo cabelo e me xingou. Tive a metade dos meus cabelos arrancados. A separação será para mim a busca de paz. Não dá para ser indiferente em casos de agressão. Você pode fazer a diferença. Muita dor, muita tristeza. Na primeira situação, tem que denunciar. Às vezes a gente salva uma vida através de uma denúncia. Só quem é mulher sabe, mas todo mundo pode ajudar. Denuncie 181, Governo do Estado. Superintendente, o mais impressionante dessa campanha é que são depoimentos reais de mulheres que sofreram a violência dentro de casa. Como eu falei para você, o nosso objetivo é envolver as pessoas. Não dá para falar de violência de uma forma unilateral. O governo, de que forma a gente ia apresentar para as pessoas? Mulheres machucadas? Não. Então, nós consultamos especialistas da Universidade Federal do Espírito Santo e também do Ministério Público, unimos as secretarias de segurança, de direitos humanos, também a de transporte, depois eu entro nessa outra etapa do movimento, para discutir de que forma a gente podia sensibilizar as pessoas para um tema tão importante. Então, a gente colocou pessoas comuns, não são atores, lendo cartas que são depoimentos verdadeiros de mulheres que foram vítimas de violência e que conseguiram dar a volta por cima e romper o ciclo da violência. A campanha é justamente essa, ela filma a reação dessas pessoas e a emoção dessas pessoas. E várias delas choram durante essa gravação. O que eu ia perguntar era justamente isso, apesar de serem atores ali, eles não sabiam o conteúdo da carta. Eles não são atores, são pessoas comuns, são pessoas que nós convidamos para poderem participar. São convidados, então? São convidados e eles não sabiam que estavam lendo. E vários deles, como eu disse, eles se emocionam. E qual é a principal mensagem que a gente quis passar? Não dá para ser indiferente em casos de agressão. Você pode fazer a diferença. É se colocar na pele do outro, né? Se colocar no lugar do outro e tentar levar essa cultura da paz para as escolas, para dentro de casa, para o debate da família, para o namorado e a namorada. Por quê? O governo tem um papel importante na execução das políticas públicas de combate à violência e a gente não tira a responsabilidade do governo nesse aspecto. Pelo contrário, o governo assume a sua responsabilidade
responsabilidade. Mas o governo sozinho não vai dar conta de enfrentar esse desafio, porque muitas vezes os casos de violência doméstica acontecem dentro de casa, em situações de conflito em que a polícia dificilmente vai chegar. Né? Então é preciso haver o quê? Uma mudança de cultura. Essa cultura do machismo precisa acabar. O Espírito Santo hoje é o 5º estado do Brasil onde mais morrem mulheres. Em todos os lançamentos desse movimento, nós lançamos no Palácio Anchieta, lançamos em Colatina, lançamos em Cachoeiro. Eu disse com todas as letras o seguinte: esses dados nos envergonham. Eles não são motivo de orgulho para nós. Nós, capixabas, que somos exemplo em tantas coisas, né? Temos tantas coisas positivas para mostrar para o Brasil, não somos um bom exemplo no combate à violência contra a mulher. Então, quando o governo abraça essa causa, ele também chama a sociedade para vir junto. Ou seja, o governo fazendo a sua parte, enfrentando, encarando esse problema de forma muito transparente e tocando nesse assunto, debatendo esse assunto com a sociedade. Trazendo o assunto à tona, que era um assunto que muitas vezes a gente poderia esconder, não falar nele, né? Tem um ditado, o secretário André Garcia às vezes diz isso: em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete a colher sim, porque a gente pode salvar vidas. E um exemplo que eu gostaria de destacar também é o do governador Paulo Artung, que veio a público, gravou um pronunciamento nas emissoras de televisão para alertar em relação a esse assunto. Então o governo tem que fazer a parte dele com as políticas públicas, mas é preciso haver uma mudança de comportamento na sociedade. Quando eu digo que é um movimento, é porque nós fomos buscar parcerias com outros atores. As próprias emissoras de televisão cederam um horário, uma exibição por dia gratuita para que essa campanha fosse divulgada, para que esse vídeo fosse divulgado aqui para todo o Espírito Santo. Nós também, junto com o governador Paulo Artung e o secretário de Educação, Haroldo Rocha, reunimos todos os diretores e superintendentes de escola, são cerca de 500 profissionais, e levamos essa mesma mensagem que eu estou dizendo aqui para todos eles. Da seguinte maneira, Bruno, nós não vamos pedir disciplina na escola de combate à violência contra a mulher. O apelo que nós fizemos para todos os professores foi o seguinte: cada um pode encontrar uma forma de debater esse tema na sala de aula. Hoje em dia, quando a gente vê os meninos, eles tratam de meio ambiente de uma forma até muito melhor do que a gente. Dão lição para a gente dentro de casa, porque vem da escola aquela lição. E eu acho que esse assunto do combate à violência, da igualdade, do respeito, também pode ser abordado pelos professores, cada um encontrando a sua forma. E eu já fiquei muito feliz, porque na inauguração de uma escola viva aqui em Vila Velha, a Escola Viva Pastor Oliveira de Araújo, o trabalho de apresentação dos alunos na inauguração da escola foi justamente uma apresentação a respeito desse tema, tratando do combate à violência contra a mulher. Então, qual que é o nosso objetivo? Espalhar essa causa, sensibilizar as pessoas e fazer uma provocação. O que você pode fazer também para ajudar nesse enfrentamento? Qual o meu papel, né? Meu papel como secretária de comunicação e como gestora de uma equipe de governo foi mobilizar, foi de tratar desse tema, foi de trabalhar esse aspecto mais cultural e de forma educativa. Mas a campanha também tem o objetivo, quando fala você pode fazer a diferença, de provocar cada um para mudar comportamento e ajudar a espalhar essa ideia. Eu acredito que com essa união nós vamos construir história e podemos ajudar a mudar essa realidade e salvar vidas, né? E a violência contra a mulher não está somente dentro de casa, não. Quem anda de ônibus pela Grande Vitória, com certeza conhece alguém que já sofreu algum tipo de assédio. E essa primeira campanha de violência deu origem a uma segunda, que eu queria que vocês acompanhassem em casa. Meu filho tinha 4 anos, a minha filha era recém-nascida, e aí ele começou a passar a mão por aqui, com o bebê aqui no colo, e a minha perna estava assim, e meu filho estava na ponta da minha perna. Eu estava dentro de um ônibus com 2 crianças, e minha preocupação maior era o fato dele ter alguma atitude que pudesse machucar os meus filhos. Eu não aceito assédio. Não aceite assédio, você também. Denuncie 181. Só quem é mulher sabe, mas todo mundo pode ajudar. Secretaria dos Transportes, Governo do Estado. Superintendente, vimos a violência dentro de casa, agora a violência dentro do ônibus, também com depoimentos reais de mulheres. Isso. Nesse caso, as mulheres, elas aceitaram
prestar esse depoimento e mostrar o rosto, né? Isso foi muito importante. Que é muito difícil, né? Isso foi muito importante e foi uma iniciativa delas. A gente até achou que teria dificuldade com esses depoimentos e não enfrentamos dificuldade. Quando eu disse que nós tivemos a parceria também com a Secretaria de Transportes, isso é uma ação conjunta de governo, foi pelo seguinte: nós iniciamos esse movimento no combate à violência contra a mulher. E o segundo aspecto, o segundo passo, foi justamente para tratar desse assunto do assédio no transporte público, né? No ano passado, nós também fizemos uma campanha educativa que tratava de vários temas de comportamento no transporte público, que era não fumar, ceder lugar aos idosos, né? Não ouvir som alto. Que eram os dois rappers, motorista e cobrador, né? MC Bob e o MC Scooby. Essa campanha foi um estouro, vamos dizer assim, um sucesso nas redes sociais por conta do fenômeno desses dois profissionais nas redes, né? Então, esse ano nós focamos o seguinte: vamos tratar de assédio, vamos falar desse tema, que era um tema muito pouco abordado, mas não que ele não existisse, é porque ele era meio que silencioso, ele era meio que disfarçado, mas ele existia dentro dos ônibus. Então, o que nós fizemos? Fizemos esses vídeos, mas não foram só vídeos. Nós fizemos toda uma identidade visual nos 10 terminais do sistema Transcol na Grande Vitória. Fizemos mensagens dentro dos coletivos também, incentivando que as mulheres e outros passageiros denunciassem no 181. Fizemos um envelopamento de alguns ônibus, né? Você já deve ter visto aí pela Grande Vitória alguns ônibus vestidos aí com a mensagem desse movimento. E demos um outro passo também, que assim como nessa ação das escolas, eu também tive uma satisfação pessoal, porque quando você vê uma política de comunicação se transformar numa política pública de verdade, isso obviamente traz uma satisfação pessoal e social. Nós conseguimos iniciar um treinamento para motoristas e cobradores de ônibus, em parceria com o sistema SEST-SENAT. A primeira turma já foi treinada em Cariacica, cerca de 150 profissionais do transporte coletivo que tiveram palestras, se envolveram na causa. Se envolveram com esse tema, até para saber como lidar com os casos de assédio dentro do ônibus. Porque, às vezes, o motorista vê, o cobrador vê, mas fica sem saber o que fazer. Como abordar, o que falar, como ajudar. Como ajudar. Então, esses profissionais são muito importantes, né? E dentro do transporte coletivo, nós temos aí um universo enorme de pessoas circulando durante o dia. Então, essa primeira etapa do treinamento já aconteceu, e agora, a partir de toda a reciclagem desses profissionais, a CETURB incluiu o assunto combate à violência contra a mulher e assédio na reciclagem. Ou seja, ao longo do tempo, todos os profissionais vão trabalhar com esse tema. Então, a gente aposta o quê? Numa boa convivência dentro do coletivo, né? E, como eu disse para você, eu acredito nesse papel social da comunicação. A sua primeira pergunta foi: a comunicação pública é uma comunicação política? Não é uma comunicação política. Ela pode desenvolver um caráter social grande e muito importante, mas ela também tem que ser uma campanha que fale das realizações do governo. E isso não é ser político, isso é ser transparente e prestar conta do recurso público do cidadão. Inclusive, nós estamos com uma campanha de prestação de contas nesse momento no ar. Vamos fazer então uma pausa aqui para a gente tomar uma água aqui no Em Pauta, respirar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta com esse balanço da Superintendência de Estado da Comunicação, falando também da prestação de contas do governo desse ano de 2017. O Em Pauta volta já já.